3 pessoas morreram e outras 13 estão desaparecidas devido ao mau tempo que está a assolar o território espanhol. O sudoeste de Madrid e a província de Toledo são as áreas mais afetadas, permanecendo em alerta amarelo devido à chuva. Em Toledo, a visão é toldada por uma cortina de água que não para. A chuva abundante que caiu durante o dia de ontem e a madrugada de hoje provocou rios nas ruas daquela província espanhola e tornou-se fatal para pelo menos 3 pessoas. Um jovem de 20 anos morreu fechado num elevador em Casa Rúbios del Monte e um homem perdeu a vida depois do carro em que seguia ter sido arrastado pela água em Bargas. Um homem de 50 anos foi encontrado morto num riacho naquela região espanhola. Além da circulação rodoviária, a chuva que se intensificou durante a tarde de domingo levou também a cortes na circulação de comboios e até ao cancelamento do jogo de futebol entre o Atlético de Madrid e o Sevilha para a Primeira Liga Espanhola. Assim como Toledo, Madrid, outra das regiões mais afetadas pela depressão isolada em níveis altos, conhecida como Dana, tem ativo um aviso meteorológico amarelo devido às chuvas fortes. As autoridades espanholas conseguiram resgatar com vida um menino de 10 anos do carro em que seguia com a família quando este caiu no rio Alberche. O pai do menor continua desaparecido. São pelo menos 3 as pessoas cujo paradeiro continua desconhecido devido às cheias. As autoridades continuam nas ruas na procura dos desaparecidos e no resgate de quem tenha sido apanhado desprevenido pelas rápidas inundações. Na região de Madrid foram registadas mais de 1.200 ocorrências durante a madrugada, devido ao mau tempo. Os trabalhos de limpeza já começaram, com a normalidade a começar a ser reposta na circulação rodoviária, ferroviária e no tráfego aéreo. Os estragos são, por agora, incalculáveis, mas a Câmara Municipal de Toledo já fez saber que vai pedir a declaração de zona de catástrofe devido aos extensos danos causados pela tempestade. Madrid fará o mesmo. A chuva intensa começou no sábado e deverá manter-se até pelo menos ao final desta segunda-feira. O mau tempo deverá começar a dar tréguas a partir de amanhã, segundo informou a Agência Estatal de Meteorologia. Vladimir Putin e Erdogan reuniram-se hoje em Sochi, na Rússia, para discutir o acordo de exportação de cereais. A Rússia mantém a posição de não retomar o acordo, a não ser que o Ocidente levante algumas restrições económicas. O encontro era muito aguardado na esperança que pudesse desbloquear as negociações para a retoma do acordo de exportação de cereais. Erdogan, líder mediador do conflito na Ucrânia, foi até Sochi, na Rússia, para convencer Putin a retomar as trocas comerciais através do Mar Negro. Mas, pelo menos para já, a Rússia parece irredutível, a não ser que o Ocidente levante algumas restrições. Gostaria de reiterar a nossa posição de princípio. Estaremos prontos para considerar a possibilidade de reatar o acordo dos cereais e tal faremos assim que os acordos para o levantamento das restrições à exportação dos produtos agrícolas russos forem totalmente implementados. Ao lado de Putin, Recep Tayyip Erdogan defendeu que a Ucrânia deve suavizar a sua posição negocial contra a Rússia nas conversações para que dessa forma seja possível reativar um acordo para a exportação de cereais, afirmando que as alternativas negociadas não são uma solução duradoura. É possível que depois de Putin, Erdogan possa reunir com Zelensky para discutir o mesmo tema. As conversações acontecem depois de Kiev ter abatido 17 drones russos no sul da região de Odessa num ataque que danificou vários edifícios no distrito da cidade portuária de Ismail. Na sequência do ataque, a Ucrânia denunciou que os drones russos caíram e foram detonados em solo da Roménia, que, recorde-se, é território NATO. O Ministério da Defesa da Roménia negou a informação divulgada pelas autoridades ucranianas. É claro que há um risco porque o que acontece lá está muito perto das nossas fronteiras. Na prática podemos ver das nossas margens do Danúbio o que está a acontecer lá e vemos que a Rússia cinicamente ataca e continua a atacar estruturas civis, não permitindo à Ucrânia exportar os seus cereais. Claro que existe o risco de acidentes ou incidentes, mas por enquanto não foi o caso. Kiev diz ter provas fotográficas do incidente. Sobre o conflito e apesar dos avanços no território reclamados pelas tropas ucranianas, Putin desvalorizou
considerando a contraofensiva um fracasso. Quanto à paralisação da contraofensiva ucraniana, não é uma estagnação, é um fracasso. Hoje é exatamente isso que parece. Veremos como evolui. Espero que continue exatamente da mesma forma. O ministro da Defesa ucraniano, que apresentou hoje a demissão formal, garantiu que as tropas de Kiev libertaram mais de 50% do território ocupado pela Rússia na primeira fase do conflito. Volodymyr Zelensky substituiu hoje o ministro da Defesa Oleksiy Reznikov por Rustam Umerov, atual diretor do Fundo de Propriedades do Estado, alegando que precisava de novas abordagens e novas formas de interagir com o exército, bem como com a sociedade civil em geral. Olhamos agora para outros destaques da atualidade internacional. Pedro Sánchez garantiu hoje que irá alcançar um acordo que lhe permita ser reconduzido no cargo de primeiro-ministro para a próxima legislatura. O líder dos socialistas mostrou confiança plena num acordo alcançado com outros partidos, incluindo os independentistas da Catalunha e do País Basco, e que o próximo executivo deixará definitivamente atrás a fratura aberta na Catalunha em 2017. Apesar de confiante num acordo para formar governo, o primeiro-ministro em funções não deu detalhes sobre as negociações nem sobre as exigências das forças independentistas da Catalunha. Em cima da mesa tem estado a possibilidade de uma amnistia para os envolvidos na tentativa de independência da Catalunha em 2017, incluindo para Carles Puigdemont, eurodeputado exilado na Bélgica. As autoridades de Taiwan disseram que quase 80 pessoas ficaram feridas durante a passagem do tufão Haikui pela ilha. 7.000 pessoas foram ainda retiradas de zonas de alto risco no leste de Taiwan. A grande maioria dos feridos sofreu apenas ferimentos leves causados por quedas de árvores e acidentes de automóvel. Cerca de 260.000 habitações ficaram sem energia elétrica devido à passagem do fenómeno. Este foi o primeiro tufão a atravessar a ilha em 4 anos. Esta segunda-feira, Macau emitiu um alerta face à aproximação do Haikui, que deverá chegar à China já amanhã. Nos Estados Unidos, milhares de pessoas ficaram isoladas num festival após a chuva intensa que transformou o recinto numa piscina de lama. Pelo menos 72.000 pessoas ficaram temporariamente retidas no recinto do festival Burning Man, que decorre numa região de deserto no estado do Nevada. Uma forte tempestade deixou o recinto totalmente lameado e inacessível durante o fim de semana. Os participantes foram convidados a conservar comida, água e combustível. Esta segunda-feira, as condições climatéricas melhoraram com o terreno a secar, o que permitiu a circulação de veículos, com os campistas a poderem começar a deixar o local. As autoridades confirmaram a morte de um homem com cerca de 40 anos durante o evento, mas garantiram que o óbito não está relacionado com as chuvas fortes.